Salve, salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala é o Jovem Guerreiro e hoje eu vou apresentar para vocês um review sobre se vale a pena ou não jogar o Crystal of Atlan. Ele é um MMORPG disponível em cross-plataforma, tanto para celular, iOS, Android, como para PC, computador, né? E assim, a minha review vai deixar você que é novato bem pensativo. E você que é veterano, você vai me questionar em muita coisa mesmo. Mas relaxa que com o decorrer do vídeo eu explico tudo direitinho sobre o que eu penso, se vale a pena ou não jogar esse jogo. Mas vamos começar do começo. O Koa, ele é um MMO, então ele tem um sistema de classes que na verdade são personagens. E esses personagens se ramificam para outras subclasses que mudam a sua gameplay. Então você tem o espadachim, a mosqueteira, o magistrado, que seria como se fosse um mago. Você tem a titeria, Tereira, sei lá, não lembro agora, mas é tipo uma marionetista. Você tem a lutadora e você tem a classe mais recente, que é o assassino. Esse jogo ele tem um sistema de servidores, então o nosso servidor, que é o servidor europeu ou brasileiro, ele é um pouco atrasado comparado ao coreano. Então lá no coreano existem outras classes que vão chegar aqui no europeu e no brasileiro também. Mas por hora são essas que a gente tem. E o jogo funciona assim, ele é um MMO de instância. Para você que não sabe do que eu estou falando, ele é como se fosse Grand Chase, Elsword, esses MMOs que cada mapa é uma instância única, e aí nele você faz essa fase dessa instância, e aí depois que você ganha as recompensas. Ele não é um MMO de mundo aberto, que você vai sair explorando e conquistando o mundo por aí. Ainda se mantendo um pouco sobre as classes, o jogo não possui um sistema de trindade, então não tem tanque, healer e DPS. Aqui todo mundo faz DPS, apesar de ter uma única classe que tem uns aspectos de suporte, que é a Gadanha, que seria a marionetista da luz. Ela tem alguns aspectos, ela cura, ela dá uns buffs, mas ninguém builda ela suporte, pelo menos ninguém que eu conheça. Todo mundo faz full DPS e ganha quem dá o maior dano. O que de certa forma já tira ele um pouco de MMO, né? Já que ele não é um multiplayer massivo, já que o conteúdo que a gente tem com maior quantidade de players PvE são os conteúdos Elite com 8 players e os de PVP é um que é 30 contra 30, que é tipo uma GVG, só que não é de guilda, é tipo 30 players contra 30 players mesmo assim. Mas como é que eu posso descrever o que foi o Koa para mim? A minha história com o Koa, ela começou quando ele lançou aqui no Brasil, tá? Ele lançou no dia 28 de maio de 2025, então ele está no mercado aqui pra gente disponível há poucos meses, então não posso cobrar muito do jogo, nem você, nem ninguém. Mas eu jogo ele desde o segundo dia que o servidor abriu e me diverti muito, mas assim, muito mesmo. O jogo, ele é action, o jogo é bonito, o jogo ele prende, mas ele não é perfeito. Ele está muito longe de ser perfeito. O Koa, ele, vamos dizer assim, que ele machucou o meu coração, porque eu botei muita expectativa nele, tá? E infelizmente ele não supriu. Não pela falta de gameplay, em relação à gameplay ele é fantástico. O jogo tem sistema de combos, você vai liberando ali novas skills. Cada classe é realmente única, você vê que, tipo, apesar de terem subclasses da mesma classe, eu vou dar como exemplo o guerreiro. O guerreiro ele possui um espadachim mágico, voltado a uma espada de arma curta, onde ele vira um mago melee, por assim dizer. E ele tem um frenesi, que é um berserker, que ele usa um montante gigante e ele é muito bruto, e você só de jogar um pouco com cada uma, você vê que o posicionamento, a fluidez, o estilo de jogo é totalmente diferente. E isso se inclui em todas as classes. Então, explorar, se divertir, testar qual a sua classe é muito melhor do que você seguir um meta pré-definido por outros jogadores. Existe um meta de top damage de classes e classes mais fraquinhas? Existe. Infelizmente existe. Mas assim, gosto, né, é igual, você sabe a frase se você é daqui do Nordeste. Então assim, não compensa seguir meta, tá? Joga com a classe que você se diverte, escolhe um estilo de gameplay que seja melhor pra você. Vá por mim, você vai gostar muito mais de fazer assim. Agora, o que eu tenho para falar do Koa? O Koa, ele é um jogo que essas instâncias, elas são limitadas. Você não pode progredir no Koa na sua velocidade. E por quê?
Quando você entra no primeiro dia dentro dele, você consegue fazer 2 sequências de instâncias se você usar as caixinhas de energia. Energia? Sim, energia. Porque esse jogo ele possui sistema de energia. Você gasta uma quantidade de energia para fazer um mapa e esse mapa só vai lhe dar as recompensas se você tiver energia. Inclusive, não dá nem para entrar nele se você não tiver a energia. Então, assim, o jogo você começa com 120 de energia, gastando 5 por instância que você faz nos primeiros dias. Pelo menos nos 3 primeiros dias ali, é isso o seu padrão. Quando você consegue o seu primeiro personagem level 60, você libera a energia laranja, que diferente da verde, que é a convencional, ela tem 720 cargas. Mas, como nem tudo são flores, essa energia laranja ela é dividida por toda a sua conta. Como assim? Se você tem 6 personagens, você tem 120 de energia verde com cada um. Se você consome a energia laranja, essa energia verde desses outros personagens vai ser retirada. Então, a energia laranja, ela não serve para lhe dar mais tempo de gameplay. Ela serve para você escolher o sacrifício da sua energia e eu vou explicar isso já já. O que define um MMO? Vamos lá. Primeiro, a quantidade massiva de jogadores. Isso é indispensável. Segundo, personagens ou classes com características únicas. Isso também é indispensável. E terceiro, MMO ele é dividido em 2 fatores. Ou você demanda muito tempo, ou você demanda muito cash. Geralmente um é alinhado ao outro. Se o jogo você caixa, se você bota dinheirinhos reais, você fica mais forte. Porém, a mesma pessoa que tem o triplo de horas que você, chega basicamente no mesmo patamar. Isso, obviamente, eu não estou falando de jogos extremamente pay to win, mas eu só estou dando assim, um exemplo, né? O Koa ele é diferente. O Koa, eu não vou dizer que ele é pay to win, porque o PVP é balanceado. Então, a instância de PVP do Koa, ela funciona simplesmente balanceada. Você tem itens exclusivos para o PVP, então não tem como ser, abre aspas, pay to win. Mas aonde entra a monetização do Koa? É muito simples. No Koa, por ele ter esse sistema de energia, a quantidade de horas que você pode dedicar a ele é extremamente limitada. Por mais que você tenha 6 personagens, você vai jogar com 3 por dia e só precisa ter isso mesmo, não precisa ter... Você pode até criar os 6 por conta do bônus de equipe, que é uma parada que quanto mais personagens você tem, mais atributo em geral sua conta ganha. Mas você naturalmente só vai ficar jogando sempre com 3 porque é o que a sua energia permite. Se você for aqueles cara muito cracudo, muito, meu Deus, eu tenho que jogar, aí você joga nos 6, né? Porque aí você faz 3 dias da semana, você foca em 3 dias da semana você foca em outros 3, e no domingo ninguém joga de domingo porque, né? Ninguém merece jogar de domingo. Então, isso, por ter energia, leva você a ter que pensar no que vai fazer dentro do jogo e como maximizar a efetividade da sua energia. O Koa é aquele MMO que se encaixa para pessoas sem tempo, porque em literalmente 2, talvez 2 horas e meia, você faz tudo que você tem que fazer em um boneco. Então assim, você entra, repete aquela sequência e pode deslogar, você só vai poder fazer amanhã quando sua energia voltar, se você não quiser gastar toda a sua energia laranja, né? Mas por que eu estou falando isso de cara? Por que isso é tão importante? Porque o Koa, lembra que eu falei para vocês que ele magoa? Então, ele magoa por isso. Porque ele é um jogo bom. Ele é um jogo que quando você começa, você não quer parar. Você não quer parar no nível 30. Você quer parar no 60, sabe? Você começa a jogar ele e ele vai lhe escalonando, vai lhe dando habilidade, vai lhe dando poder, item, bicho mais difícil, a história vai avançando, e aí quando você chega no final do primeiro dia, aparece uma mensagem. Por favor, espere o servidor virar para você poder continuar fazendo suas missões, mesmo se você tiver energia. Por quê? Porque o jogo ele limita o seu progresso em pelo menos 5 dias de gameplay. Por que 5 dias de gameplay? Porque nesses 5 dias são as missões que o jogo obrigatoriamente pede para você esperar o servidor virar. Porque se o servidor não virar, você não vai conseguir continuar elas. Eu tenho uma conta no servidor brasileiro e tenho uma conta no servidor europeu. E por que isso?
O servidor brasileiro foi aonde eu conheci, aonde eu errei, testei, brinquei, aprendi, me diverti. E o jogo ele possui um sistema de comércio, aonde quem farma o gold dentro do jogo consegue converter esse gold vendendo para outros jogadores que compram o dinheirinho pay to win e consegue comprar esse gold de você. E por que isso é importante? Porque esse dinheirinho pay to win que esses jogadores compram com o nosso ouro é basicamente a base do jogo inteiro. Por que isso? Porque o jogo ele funciona com um sistema de progressão por gacha, além dos seus equipamentos, e ele funciona nos equipamentos uma progressão de RNG. Para quem não sabe, RNG significa o inferno na Terra. Literalmente isso. É um saco depender de RNG. Funciona da seguinte forma. Você ganhou a sua espadinha com seu lindo guerreirinho ali e você quer maximizar ela, você quer deixar ela mais forte. Então você vai gastar recursos para botar ela no mais 1, depois no mais 2, no mais 3 e assim sucessivamente. Quando ela chega no mais 10, você vai descobrir que o jogo pede para você usar uma parada chamada catalisador. E aí você pensa, catalisadores. Ok, agora que eu posso usar um catalisador, eu percebo que eu tenho 23 acumulados, porque eu fui jogando e depois do meu 5º dia que eu cheguei no nível máximo, agora eu tenho 23 catalisadores acumulados. O que isso significa? Significa que você vai finalmente entender o que é passar raiva, você vai entender o que significa se odiar e você vai entender que é a primeira vez que você sentiu vontade de agredir o seu computador ou o seu celular. Porque essa bexiga não passa, porque é RNG. Você usa um catalisador para que ele tenha mais chance de progresso, e esse progresso é quase impossível, já que ele vai para 20%, 24%. E a partir do nível 11 da sua arma, ela tem chance de regredir na falha. Então assim, você luta, finalmente consegue colocar sua arma no mais 12, e aí depois de 3 dias você vai tentar de novo e ela termina no mais 11 de novo. Então assim, você perdeu 3 dias e ainda ficou mais fraco. E tá achando pouco? Quando você chega no mais 12, você não usa mais o catalisador comum. Você usa uma espécie de catalisador avançado. Como é que se faz isso, jovem guerreiro? Você me pergunta e eu lhe respondo. Funciona assim. Você junta 10 catalisadores para fazer um catalisador avançado. Sabe o que isso significa? Que seu farm acabou de quadruplicar. Literalmente, o que você tentava 40 vezes, agora você só tenta 4. E isso por quê? Porque o catalisador avançado tem a chance de, se falhar, não regredir. Entendeu agora? Então, você primeiro sofre para conseguir passar, depois você sofre para conseguir farmar os itens que são feitos para passar, depois você sofre caso ela regrida. E aí você fala, mas isso é só na arma? Não, são em todas as peças do jogo, todos os seus equipamentos. Mas eu entendo que isso é comum em alguns jogos, a la BDO tem esse sistema, existem até, eu não sei se é teoria, eu vou considerar teoria, já funcionou comigo, mas como não tem como provar nada, eu não tenho como provar, então eu vou falar que é teoria. Existem as teorias de chance e falha, de você viciar esse RNG a seu favor, e assim você economizar recurso e blá blá blá, mas enfim, não gosto de RNG, se você também não gosta de RNG, cuidado com o COA, mas fica o aviso de como é a progressão. Vamos voltar a falar um pouquinho dos itens aqui, que é em relação aos itens específicos. Como assim? Tem seus itens, né? Você tem luva, capacete, peito, blá blá blá. Mas existem os itens específicos do seu personagem, existem itens mais avançados para o endgame, que são peças de xadrez, como conhecidas dentro do jogo. Mas vamos sintetizar um pouco no personagem, tá? Os itens de personagem, eles são itens dourados. Eles funcionam assim, eles vão dar atributos específicos para a sua classe. E quando você completa um conjunto deles, você ganha um boost, um esteroide de passivas assim muito boa para seu personagem. Então você precisa buildar o seu personagem com seus itens. E aí você fala, é só eu fazer a dungeon, que provavelmente eu dropo o meu item, não é? Não é? Era o que deveria ser. Mas como é que o COA funciona? Quando você faz uma dungeon, e essas dungeons são diárias, e tem dungeons que você não pode fazer todos os dias, são só 3 dias na semana, como o Ninho do Vazio, né? Que é um dos farms mais comuns do jogo. Você não tem só a chance de dropar o seu item. Você tem a chance de dropar o item para qualquer
classe do jogo. Olha que maravilha. Ou seja, você no ninho, que é um grande exemplo que eu vou dar, você só pode fazer ele 3 vezes na semana, e se nas 3 vezes da semana você não dropar nenhum item da sua classe, meu amigo, se prepare. Por que se prepare? Porque na maioria dos jogos, para você botar um item seu para outro personagem, você arrasta ele para um baú e do baú arrasta para outro personagem. Correto? Correto. Mas no Coa funciona assim? É claro que não. No Coa você tem que primeiro juntar 10 pedrinhas ridículas de difíceis de juntar, são limitadas mensalmente, eu acho que você consegue umas 30 por mês, isso assim, você farmando, tá? E 3 itens, então vamos lá, eu tenho 3 personagens, eu faço o negócio 9 vezes na semana, então nessas 9 vezes eu preciso que pelo menos venha um item para eu conseguir passar pro meu personagem principal. E quantos meses, jovem guerreiro, você demorou para fechar o seu personagem, o seu bruxo, com todos os itens dele? Cara, 3 meses. Tá ligado? Tipo assim, foram 3 meses jogando esse jogo todo santo, mísero dia, de domingo a domingo, sem falha, em 3 personagens no mínimo. Eu tinha os 6, né? Mas assim, 3 personagens no mínimo, e foram 3 meses para eu conseguir pegar todos os itens do meu bruxo. Hoje eu nem jogo mais com o bruxo, mas vamos fingir que eu jogo, tá? Mas assim, é um jogo que demanda tempo e paciência. Tempo de horas de gameplay, não tempo de vida mesmo assim, para você todo dia entrar lá, fazer e não ter a sorte. Entrar lá, fazer e não ter a sorte. Então, é um jogo extremamente repetitivo. No começo do Coa, até a progressão do seu primeiro personagem até o nível 60, maravilhoso. Inegável, é real, assim, tipo, é muito bom mesmo, você vai explorando o jogo, porra, é muito foda o combate, velho, o combate é foda, meu irmão, esse jogo me pega no combate, mas, e depois dos 60? Meu filho, você vira um CLT, em que aspecto? Um CLT que todo dia você vai entrar, fazer a mesma coisa, ver se teve a sorte e depois sair. É isso que funciona, é assim que funciona o jogo, infelizmente. Ah, mas e a monetização? É simples, quem bota dinheiro consegue burlar esse sisteminha aí, porque eles conseguem comprar as coisas que você precisa farmar. Então, lembra os catalisador? Pergunta se eles vendem na loja. Claro que vende. Lembra do ouro que você precisa? Pergunta se ele não compra de outros players. Claro que compram. Ah, mas o jogo tem sistema de gacha? Gacha geralmente é visual, né? Tipo, visual não dá atributo, né? Né? É claro que visual dá atributo, e dá pouco, dá muito. Visual aqui, meu amigo, se você tem um visual ou não, seu boneco tem uma discrepância ridícula, ou seja, você precisa dos itens do gacha. E como é que funciona para você pegar esses itens do gacha? Você vai farmar gold, esse gold você vai vender para as pessoas que gastam dinheiro dentro do jogo, e aí você vai tentar a sorte, né? Porque é gacha, né? E aí é uma parada que você, sei lá, o gacha ele tem uma barrinha ali, que a cada, se eu não me engano, é 70 tentativas, você pega o prêmio garantido. Vamos supor que você jogou umas 2 semaninhas assim, jogando na moral, tá ligado? Todo dia você entrou, farmou ali com os 3 personagens, fez as coisas nos horários certos, participou dos eventos. Aí você talvez consiga zerar essa barrinha em 2, 3 semanas, dependendo assim. Mas assim, você vai só se dedicar a isso, tá? O seu personagem ele não vai progredir de nenhuma outra forma. Por quê? Porque ou você coloca o seu lindo e suado gold pro gacha, ou você coloca seu lindo e suado gold para upar item. Então fica a seu critério. Upar item, gacha, comprar insígnia para deixar meu boneco mais forte. O que é que eu faço? Tem que ir pro gacha, velho. O gacha é tipo o seu objetivo primário dentro do jogo. Você precisa primeiro de um título que vem de um gacha. Esse título é extremamente roubado. Depois você precisa farmar uma aura, que também vem do gacha. Depois um cosmético para sua arma. Depois você tem que farmar os pets. Os pets tem no gacha, assim, é claro que o pet tem no gacha. Pô. Os pets, eles estão lá dentro do gacha para mostrar para você que você é um fudido. A realidade é essa, porque eles lhe dão 2 pets. E aí você pensa, mas eu tenho os pets que eles dão. Você acha que um jogo que pensa do jeito que eles estão pensando dá alguma coisa, vale valer a pena? Você tem 2 pets, um lhe cura e o outro dá dano. Esse de dano não dá dano. E o de cura você vai usar até o resto da sua vida, porque você não tem como mais pegar o antigo de cura roubada, porque já passou, né? Você começou tarde no jogo, então infelizmente é isso. Então assim, parece que eu estou revoltado? Parece, mas eu não tô. O Coa, ele tem um sistema de exploração
para quando sua energia acaba, que é um sistema que você vai ficar andando pelos mapas e um mapa limitado, tá? É uma área de mapa limitada e linear, onde você vai explorar essa pequena região de cada mapa para conquistar cartas, baús, liberar boss novo e tem umas missões de NPC também, mas isso é tipo assim, isso não... até que progride porque ele dá recompensa a fazer isso, mas em termos de tipo assim, você só vai fazer uma vez por conta, tipo assim, por personagem. E vá por mim, no terceiro personagem que você estiver repetindo tudo, você já vai estar querendo arrancar a pele do seu rosto de tanta raiva, porque é enjoativo pra cacete fazer isso. Na primeira vez, maravilha, você tá explorando, tá descobrindo coisa, cara, tem umas cartas que são escondidas que você fica puto pra achar. Mas depois que você já fez o segundo personagem, que você já tá no terceiro, que você já começou a decorar onde ficam as coisas, porque elas são aleatórias, não, elas estão sempre lá no mesmo canto. Existe speed farm para fazer isso, para você ter noção. Então, tipo, começa a se tornar um pouco enjoado. E aí você me pergunta, jovem, vale a pena eu querer investir no Coa? Eu pegar assim meus 10 milhões de dólares que eu tenho aqui guardado da herança da minha avó e botar nesse jogo para o meu personagem ficar forte? E aí eu vou lhe perguntar uma coisa. Quando a gente é forte nos MMORPGs, é porque a gente tem um propósito, uma conquista, né? A gente quer fazer conteúdos cada vez mais difíceis e muitas vezes solar conteúdos que pessoas medianas precisam de ajuda para fazer. E então, assim, no Coa, você ser forte não significa muita coisa, sabia? Sabe por quê? Porque eu não sou forte e faço igual, porque é em grupo, entendeu? Então, o seu dano sendo forte é muito discrepante? É. Você faz as coisas 10 vezes mais rápido? Faz. Mas eu também faço, mesmo sem ser forte. E assim, eu tenho um boneco com arma no mais 17. Nossa, isso é pouco. Tem gente que já tá no mais 21, mas eu tenho no mais 17 e não botei R$1 dentro do jogo. Entendeu? Então, pra mim, assim, se você quer competir nos servidores para ser um top server, aí ok. Cada um é feliz como é, que gosta de ser, né? Como eu sempre falo. Mas, pra mim não compensa. É um jogo que, se você jogar para se dedicar pela gameplay do jogo, para você ter aquela rotinazinha ali de um jogo leve, é um jogo que, em termos de punição, assim, porra, eu não entrei, não deu para eu logar na quarta, velho, não vai mudar muita coisa na sua conta não, até porque se você não loga por um dia, a sua energia verde, ela meio que vira uma sobrevida, onde ela, tipo assim, quando você não gasta a sua energia verde, você meio que ganha um bônus na sua próxima energia verde de chance de drop, recompensa, para meio que, entre muitas aspas, compensar a sua falta. Mas não é nada muito gratificante não. Esteja também preparado para criar muitos personagens alts. Alts é conta secundária, né? E por que ter alt? Porque você vai precisar, meu filho. Porque tem coisa no jogo que ele limita você a fazer uma vez, que nem eu falei, né? Uma vez por dia, 3 vezes na semana. E aí se você tem 3 personagens, são 9, entendeu? E aí você vai precisar de no mínimo 3 personagens. Então você vai pegar todo o progresso do nível 1 ao 60 com 3 personagens no mínimo. O ideal é ter todos, né? Os 6, 7 se você já comprou o item lá, mas besteira. Se você tem com os 6 melhor. Aí você vai ter que fazer isso tudo e você vai ter que limitar os seus gastos de recursos nesses personagens. Você vai ter que deixar eles não eficientes. Você vai ter que deixar eles muito meia boca, porque existe um atributo dentro do jogo chamado anulação. A anulação, ela serve justamente para você poder fazer os conteúdos endgame. Então você vai simplesmente deixar seus 2 alt com os itens tudo cagado ali, para só pegar a anulação e ser carregado em qualquer conteúdo do jogo, porque todos os recursos da sua conta vão ser dedicados ao seu personagem principal. Inclusive existe uma manhãzinha do lembra dos catalisadores? Então, eles não podem ser transferidos por personagem. Muita coisa desse jogo não pode, tá? Existem as versões que podem, existem as versões que não podem. Mas a maioria do que você ganha não pode. Saiba disso. Então, assim, como você tem essas limitações, existe uma manhãzinha bem prática, que lembra aquele negócio que eu falei de transferir item com as pedrinhas, né? Você pode pegar um item na sua personagem principal, transferir para sua secundária, usar os catalisadores da sua secundária no item do seu personagem principal e depois devolver para ele. Ah, mas isso aí usa 2 pedrinhas daquela difícil de conseguir. Usa, mas pelo menos você tá impulsionando sua conta, tá ligado? Então já é um tchan. Mas assim, por você ter essa necessidade repetitiva de tipo, entra no boneco, faz a mesma coisa,
Aí resolveu tudo, entra no outro boneco, repete a mesma coisa que você fez no primeiro, resolveu tudo, entra no terceiro boneco, repete de novo, acabou sua energia. Dessas 3 repetições, você conseguiu algum item da sua classe, alguma coisa que beneficiou sua conta? Não, que pena, só amanhã. Ah, mas eu tô no meu terceiro dia da semana e não conquistei nada. Para isso que existem os seus outros 3 altos. E é para isso que você precisa ter seus 6 personagens, porque depois que você faz tudo na semana com 3, você usa o resto da semana para fazer com mais 3. Fazer o quê? As mesmas coisas que você fez com os outros 3, só que com outros personagens. E fica no mesmo ciclo vicioso. Ah, jovem, é porque eu tenho um amigo e esse amigo ele é forte e ele não precisou botar R$1. Eu também. Eu tenho um amigo assim, sabe? Um amigo que tem o cu virado pra lua, de tanta sorte que a conta dele tem, porque ele clica uma vez no gacha e ganha um item lá. Eu tenho esse amigo. E ele sempre me incentivou a continuar jogando Coa. Ele joga até hoje, ele me incentiva a jogar. Eu entrei hoje pra jogar e ele falou, eu lhe ajudo como sempre lhe ajudei. Eu falei, muito obrigado. É um bot Premium Plus que tá ali pra me carregar sempre. Mas assim, esse cara em específico teve muita, eu poderia falar muito umas 20 vezes aqui, tá? Mas entendo que é muita sorte mesmo. Porque a sorte que ele tem não é toda conta que tem, não é todo mundo que tem, você não vai ter, provavelmente. Então, assim, não se baseie em outras pessoas. Se baseie na realidade da sua conta. Eu tive amigo de tudo que é forma dentro desse jogo. Tive o cara que não decidia a sua classe e perdeu tempo e recurso buscando o personagem que ele gostaria de jogar. Eu mesmo fiz isso, inclusive, no servidor brasileiro. Eu tive um cara que não viu a progressão do seu personagem fluindo como a das outras pessoas e desistiu do jogo. Então, assim, o Coa, ele é muito de gosto, ele é um jogo que você vai precisar se dedicar muito a ele. Mas eu não tiro o mérito dele, tá? O jogo é bom, só que ele não é pay to win, ele é de RNG. Você vai ver que às vezes vai ter semanas e semanas que você farma e parece que a sua conta progride 100 de poder, 200 de poder, e aí vai simplesmente vir um dia que você vai acumular recurso que só vai investir todo esse recurso, aí seu boneco dá uma disparada assim de poder, e aí quando você vê lá no ranking, você fala, nossa, eu fui de 35 mil de poder para 37 mil, aí vou ver qual é a minha posição no ranking, aí mostra lá, sem posição. Por quê? Porque o top 1 tá com 62 mil de poder, e aí você fica tipo, como? What the hell? Como? Aí você olha a conta do cara e o cara simplesmente donatou bilhões de dólares no joguinho e é isso, entendeu? Por quê? Porque o dinheiro do cartão de crédito reinou sobre as vossas contas e ele é muito mais forte que você por conta disso. Então a sua dedicação parece que foi jogada no ralo, parece que quem era aqui do Marcel vai entender, que parece que está andando na brejal, porque misericórdia. Então assim, não adianta, tá? O Coa, se você quiser jogar competitivamente, sendo um jogador free to play, gratuito, não vai rolar, não, nem tenta. Mas se você quiser jogar pelo PVP, compensa, já que o PVP não é pay to win, tá bom? Como ele é um jogo que demanda poucas horas no dia, mas muitos dias no mês, então você tem que se atentar a isso também. Se você é um cara que não consegue jogar pelo menos uns 5, 6 dias na semana, não adianta jogar Coa. Se você joga só 2 na semana, vai ficar muito difícil para você, porque seu personagem quase nunca vai progredir, até porque existem dias de semanas específicos para fazer coisas certas e horas do dia específicas para fazer outras coisas certas. Então assim, sim, ele também tem esse negócio aí de tipo, tem coisa que só funciona às 8 da noite, por exemplo, entendeu? E aí se você não entrar às 8 da noite, aí você perdeu, entendeu? Então, meio que vai de cada um. Agora, para quem chegou até aqui do vídeo, prestando atenção bonitinho, vamos falar um pouco das classes para você ficar mais atento sobre qual você deve escolher. Antes de você criar o seu personagem, veja pelo menos uns 2 vídeos no YouTube sobre a sua classe, sobre as classes em si, como buildar, o que ela vai se tornar, qual o potencial, qual a decepção que você vai ter. Ah, mas eu nem joguei o jogo ainda. Então, né, você já tem um aspecto base do que você já jogou na vida, então você sabe mais ou menos o que você quer para ela. Então, assim, por que eu digo isso? Porque existem pessoas que se decepcionam com as classes que escolhem depois de umas 2, 3 semanas ali jogando. E aí você fala, mas é só 2, 3 semanas, é só mudar o personagem. E cara, se eu falar pra você que essas 2, 3 semanas fazem uma diferença tão grande para um personagem depois do nível 60, mas tão grande mesmo, é tipo, você simplesmente dedicou tempo e recurso para uma parada inútil, tá ligado?
Então, o que foi que eu aprendi? No BR eu errei, testei. Não à toa que eu tenho uns 3, 4 personagens acima de 35k. E no NA, que foi onde eu me dediquei, onde eu vi que o mercado lá era melhor, mas depois juntaram os mercados, aí azedou tudo. Tô tentando transferir minha conta, mas enfim, a empresa nunca vai. Tô há 2 meses tentando transferir, mas não transfere. Mas assim, como teve esse processo aí, no NA eu tenho 50 mil de poder, no BR eu só consegui chegar a 44. Por que isso? Simples, porque o poder aquisitivo no NA era maior. Lá, os europeus safados, eles não ficavam abaixando o preço do Gold no mercado. Aí a empresa viu que estava tendo problema com os brasileiros, porque os brasileiros estavam deflacionando o Gold, né? Eles estavam abaixando muito o Gold. E aí qual foi a resposta deles? Vamos limitar o quão baixo pode ser o Gold, e assim mesmo que fique, 5 milhões é 1.100, sempre. Mas não, vamos só juntar as casas de comércio e fazer com que todos os servidores fiquem ruins de farmar, né? É uma decisão assim muito bem feita. Então, se você começar hoje no Coa, saiba que a mesma coisa que eu farmei há 2 meses atrás, você vai farmar pelo menos o triplo para chegar no mesmo patamar sendo free to play. Porque quando eu jogava, 5 milhões de gold valiam 1.346 e hoje estão valendo 760. Então, assim, tem uma grande, né, um grande buraco aí do quão diferente é a monetização, o comércio, né? O quanto suas horas de gameplay valerão dentro do jogo. Saiba disso quando for jogar Coa. E outra coisa, não pense que por ele ser um jogo repetitivo que ele fica legal. Não, ele não fica, cara. O Coa, ele com o decorrer do tempo, você vê que se torna uma parada tão maçante, tão... Cara, você decora os padrões dos movimentos dos bonecos tudo, você já tem uma noção ali extrema do seu dano, você já se liga em muita coisa, e aí pronto, já era. Você simplesmente entra no modo CLT da gameplay, que você fica repetindo, e aí quando você se dá conta, você só tá bocejando, olhando para a tela do celular, enquanto pensa, cara, será que hoje dropa o meu talismã, ou será que eu vou ter que esperar para semana que vem, porque eu não tenho 6 bonecos? E eu sei que vai ter alguém para chegar nos comentários e falar, mas isso foi um desabafo. Não, não foi um desabafo, foi uma review, só que é uma review sincera. Não sou pago para falar bem do jogo, eu falo o que eu achei do jogo, e essa é a realidade. Existem pessoas que realmente botam rios e rios de dinheiro. Existe um pet que só esse pet custa 5 mil reais para você ter ele. E é o pet mais forte do jogo. Se você tem esse pet, você basicamente não precisa de mais nada. Então assim, o jogo é pay to win? Não, não é. Você tem como ficar forte, mas realmente vai demorar muito tempo. E você vai sempre ficar atrás de quem caixa. Sempre, 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 sempre. Você nunca vai ser top rank, então não adianta entrar no jogo se não for para caixar. Se for para você entrar e não caixar, não se preocupa com a sua força. Seja sempre carregado em todos os conteúdos que você fizer e joga para se divertir, porque o combate do jogo é legal e os efeitos são bonitos. Para você que vai começar a jogar Coa agora, pense, repense, depois pense mais um pouco se realmente vai ser a tomada de decisão que você vai fazer. Jogar para conhecer o jogo e se divertir um pouco com os amigos ali, vale a pena. Como que você vai se divertir com seus amigos se ele é um MMO que não deixa você fazer a progressão da sua conta em conjunto? Me explica isso. Você não pode jogar as instâncias da progressão do seu personagem com ninguém, só as versões elites. E as versões elites, você basicamente é a mesma coisa, só que um pouco mais difícil, mas você também sola igual, então não tem como você fazer esse papo de pegar 2, 3 amigos e do nível 1 ao 30 juntos. Não tem, porque vocês só vão começar a jogar junto mesmo assim, no 60, no 45 por 60, vai. Mas é só nas masmorra elite e nos conteúdos do vazio, né? Que é ninho, purgatório abissal, essas coisas assim que você só entra, mata o boss e acabou. Agora é só amanhã. E o vídeo fica por aqui, né? Porque eu não vou passar mais raiva falando e não vou tentar lhe explicar que o Coa é um jogo que você precisa pensar antes de jogar. Apesar dele ter atualizações boas, né? A gente tá muito atrasado em relação ao servidor norte-coreano, ou sul-coreano, é da Coreia lá. Então, assim, vai chegar muita coisa ainda no jogo? Vai sim, o jogo vai ter um acréscimo de nível, vai ter muitas novas classes, vai ter novas subclasses, mas até ele chegar lá, vai demorar tanto. E mesmo que chegue, olha como o jogo é, sabe? Tipo, olha como o jogo mostra ser, olha como o jogo quer ser.
Então assim, não sei se vale tanto a pena não. Jogo, inclusive não jogo tanto quanto jogava antes, porque eu não tenho mais paciência de ficar repetindo as mesmas coisas. Eu entro, faço as diárias ali com um personagem só, se dropou, dropou, se não dropou, problema é dele, não me importa. Não é como se eu, meu Deus, eu tenho que dropar para ficar forte, porque existem pessoas 7 vezes mais fortes que eu, que só precisaram encaixar dentro do jogo e pronto. Então assim, é um review extremamente sincero. Para você que acompanhou o vídeo até aqui, muito obrigado. Espero que você comente se eu estou errado, se eu estou equivocado, se você concorda, se você vai testar, se você desistiu de testar por conta da minha opinião, fala aí pra gente conversar um pouquinho nesses comentários. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo, não deixe de se inscrever, não deixe de deixar seu like e até o próximo vídeo.